são parte essencial do combate ao coronavírus. E, para saber quais são elas, recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição agora, o diretor-presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e inovação, Jorge Almeida Guimarães. Como vai, Jorge? Bom dia, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, estou à disposição. Bom, e para participar dessa nossa entrevista também com a gente aqui, o nosso comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano. Como vai, Beto? Bom dia. Fica à vontade para fazer a primeira pergunta ao Jorge. Seja bem-vindo. Opa, bom dia, Brown. Bom dia a todos aí que eventualmente ainda não me viram, né? Eu já estive aqui antes, hoje mais cedo. Olha, doutor Jorge, bom dia também, obrigado. Eu queria primeiro pedir que você explicasse um pouco melhor o que é a Embrapi, como é que funciona esse sistema, porque ela não é um órgão público, ela é uma empresa, mas também não é uma empresa convencional. Então, como que é a atuação da Embrapi? Muito bom, Beto. Bom, a Embrapi é uma organização social. As organizações sociais são órgãos que não são órgãos de governo, são instituições privadas, na verdade, mas que operam ações de interesse e de necessidade para os ministérios com aquela afinidade com naquela organização social. No nosso caso, o MCTIC, que é o ministério ao qual a Embrapi está vinculada através do contrato de gestão, e tem adesão de outros ministérios que veem no modelo Embrapi soluções para vários dos seus problemas, suas necessidades. Nesse caso, da Embrapi, por exemplo, o Ministério Supervisor é o Ministério da Ciência e Tecnologia e estão associados o MEC e o Ministério da Saúde. E outros ministérios estão vendo isso como um bom modelo, Minas e Energia, Agricultura, Desenvolvimento Regional, porque a Embrapi é capaz de operar ações do interesse desse ministério de uma maneira extremamente rápida, né, sem burocracia e com muita flexibilidade. Pois bem, então nós somos uma organização social com direito privado, ela se orienta por um conselho de administração que tem 15 membros, metade são pessoas das empresas e outra metade são representantes do governo e das entidades de ciência e tecnologia. O nosso presidente, o professor Pedro Ronchovski, do Grupo Ultra, é o presidente do nosso conselho. Pois bem, as características são simples e muito, muito efetivas. Primeira coisa, a Embrapi ela seleciona grupos de pesquisa aplicada nas universidades, nos institutos de pesquisa e centros de pesquisa, ou seja, nas ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, com foco em pesquisa aplicada e inovação. Pré-seleciona essas entidades, passam a ser chamadas de unidades Embrapi, e elas operam diretamente com as empresas. Isso também é um grande diferencial, porque a empresa não precisa vir a Embrapi. A unidade credenciada está pronta para atender as suas demandas de inovação. Nós temos hoje 42 unidades, estamos selecionando mais 10 ou 12 agora, até o fim de abril isso estará concluído, e portanto estamos atendendo dessa maneira. As empresas, portanto, têm acesso imediato a essas unidades para contratar os seus projetos de inovação, que são projetos das empresas. As unidades são selecionadas e credenciadas por sua competência, mas os projetos que vão desenvolver são projetos das empresas. A Embrapi financia 1/3 do valor do projeto com recursos não reembolsáveis. E agora, diante da crise, nós estamos, em alguns casos, subindo esse valor para 50%, e a outra metade é dividida entre a empresa e a unidade Embrapi, que entra com seus recursos humanos, seu know-how, seus equipamentos, máquinas, etc., como contrapartida. Uma outra característica importante é que a gente facilita muito o uso dos recursos, porque como eles são privados,
O recurso era público, entrou na Embrapi, vira recurso privado, e com isto nós garantimos que a maneira operacional dos recursos é como se ele fosse tão privado quanto o da empresa privada. Isso dá uma vantagem muito grande na operação do dia a dia para utilizar esses recursos. O pessoal da Embrapi é todo CLT, portanto nós temos uma outra flexibilidade de atuação, e as unidades podem também contratar pessoas. É o único recurso que tem uma origem pública e vira privado e que permite contratar pessoas para completar uma equipe, por exemplo, num determinado projeto que a empresa quer desenvolver e a unidade nossa tem 80% da competência, contrata os 20% que está faltando. Então são mecanismos que dão muita flexibilidade ao modelo operacional. Temos também ações no exterior, nós temos várias cooperações com organismos internacionais e que também permite a internacionalização dos projetos das nossas empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, uma vez que as grandes empresas sabem muito bem como operacionar isso. Portanto, a gente trabalha com essas características e com agilidade operacional. Ô Jorge, e queria saber de você qual a expectativa agora para esses próximos meses, porque muitas empresas estão se reformulando, né? Porque com a pandemia tem que apostar cada vez mais no meio digital, em entregas, por exemplo, em outras plataformas que não façam com que essas empresas dependam exclusivamente de vendas físicas, por exemplo. Vocês esperam investimentos maiores a partir de agora em inovação, em soluções tecnológicas? E isso é uma tendência para os próximos meses? Excelente observação. A dimensão da pandemia tem mostrado que os países, em sua grande maioria, não estavam preparados para um atendimento adequado diante do crescimento, da expansão exponencial da Covid. E mais ainda, agora, meu camarada, está se mostrando que cada um por si. Ou seja, os países que não tiveram o mínimo de competência para atacar combater o coronavírus, vai ter dificuldades, porque ninguém está vendendo para os outros, mesmo porque ninguém tem produção em escala suficiente para o mundo inteiro. E cada vez mais é necessário você proteger, né, os profissionais da saúde, em primeiro lugar, e esses são um instrumental que nós temos que ter aqui no Brasil. Portanto, é uma grande oportunidade para nossas empresas. Não é sem razão que grandes empresas estão oferecendo possibilidades, e todos os tipos de necessidades dos respiradores, as máscaras, as EPIs de modo geral, os testes de diagnóstico, a vacina, tudo isso vai depender de desenvolvimento local, porque não vai ser muito fácil ter atendimento mundial para esse tipo de instrumental que não estava previsto. A Embrapi já vinha trabalhando muito com a área de equipamentos médicos hospitalares, muito pouco na área farmacêutica. Isso é um problema que temos aí sério. Nós somos muito novos, começamos há 6 anos, somos muito enxutos, somos menos de 30 pessoas, e operamos através das nossas unidades. Então, as unidades estão atraindo as empresas para desenvolver os projetos que ela já vinha desenvolvendo, agora com mais urgência e mais especificidade relativo ao combate ao coronavírus. Portanto, trata-se de uma grande oportunidade para as nossas empresas, aí incluídas as startups, que têm uma velocidade mais compatível com as necessidades que temos. E com isto, nós estamos na expectativa que está crescendo muito o número de projetos com esse foco, já no nosso modelo. Nós, por exemplo, tínhamos desenvolvimento de equipamentos para medicina à distância, né, com grandes empresas como
empresas estrangeiras e brasileiras, e também com o foco em equipamento médico hospitalar, onde a gente tem já tinha algumas necessidades e agora temos muito mais. E com isto, a Embrapi está oferecendo essas possibilidades. Nós estamos destinando recursos, né, substanciais para isso. Temos um acordo com o SEBRAE que está permitindo colocarmos 6 milhões nesse modelo. Isso é um acordo com o SEBRAE e é especificamente para pequenas empresas e startups. Não é? Temos um outro com o Senai e a BDI, que são 20 milhões, que também são destinados exclusivamente ao desenvolvimento de equipamentos instrumental e kits de diagnóstico para a doença. E estamos, como eu disse antes, flexibilizando um terço, que a gente era o clássico nosso, para até 50%, em casos e situações de startup, até mais que 50% da parte da Embrapi. Já temos vários projetos sendo desenvolvidos, estamos apostando em alguns deles que são muito importantes, como um respiratório por meio de circulação extracorpórea, chamado SMO. Isso está sendo feito por... Sim. Pode concluir, por favor. Está sendo feito com uma empresa Braille, lá de São José do Rio Preto, e a nossa unidade Eldorado, em Campinas. Esse será um instrumento poderoso. Além disso, várias outras iniciativas na área dos respiratórios, dos respiradores normais conhecidos. Como eu disse, as máscaras, os EPIs, de um modo geral, e muito apostando no aumento dos kits de diagnóstico, porque não há possibilidade de atender a população numa proporção maior que deveria ocorrer, de todos passarem por um kit de diagnóstico, passarem por um exame um teste de diagnóstico se estão contaminados ou não, o que facilita o uso também de máscaras em escala maior do que vinha sendo usado. Ô Jorge, e essa é uma tendência para depois da crise também? Passada a crise, esse movimento deve continuar? Olha, eu acho que depois dessa crise nada será como antes, né? Mas toda a nossa chamada normalidade vai ser pautada por o que estamos aprendendo nesse modelo. Por exemplo, o trabalho no home, por exemplo, que está sendo a maneira como todos nós estamos operando, vocês também. E isto vai ter muitas mudanças. No sentido do futuro da área tecnológica e da inovação, porque esse modelo mostrou que os países têm que estar preparados. E só há um jeito de estar preparado. Tem que ter muita ciência, apoio à ciência, que não tem ocorrido na proporção que é necessária. E nós já temos provas disso com a crise com o Zika vírus, onde o Brasil se destacou no mundo inteiro. E muita gente acha que a ciência é só pela ciência, mas se não tiver ciência, os estudantes também não aprendem a trabalhar com ciência. E, consequentemente, os médicos ficam despreparados, os profissionais todos. Portanto, a ciência tem um poder muito maior de simplesmente oferecer resultados de pesquisa. Oferece muito mais do que isso. Treinamento adequado, nós estamos agora com o modelo com o MEC, ampliando muito a formação melhor dos nossos estudantes para essas áreas que demandam inovação. E isto será assim, eu acho, daqui para frente. As empresas também estão aprendendo com isso. Temos ontem o lançamento do Itaú Unibanco, que é uma primeira vez, vamos dizer, uma atitude desse tamanho para apoiar as coisas que são importantes, que, como eles mesmos dizem, não adianta o Itaú estar bem se a população não estiver bem. Então, são ações como essa que eu acho que vão marcar muito o pós-coronavírus. Estamos ouvindo aqui Jorge Almeida Guimarães, ele que é o diretor-presidente da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação. Também com a gente, nosso comentarista de economia e negócios, Beto Caetano. Sua pergunta, Beto, para a gente encerrar. Doutor Jorge, o senhor estava falando de países que
que não vão ter competência, que não tem competência, que não tem um sistema para responder à altura neste momento. O Brasil andou aí machucando muito a sua área de inovação e pesquisa nos últimos anos, não é isso? É verdade. É verdade. O senhor acha que nós vamos aprender uma lição agora em relação a isso? Sim, eu acho que essa lição vai valer para todos, né? O apoio à ciência é fundamental, porque ali é que se cria as sementes que vão dar futuro daí a pouco em, vamos dizer, situações de emergência como essa. Nós estamos agora, por exemplo, como já disse, com esse acordo com o Ministério da Educação, também com o SEBRAE, também com a BDI, para melhorar a qualificação dos nossos trabalhadores. E isso começa lá no ensino, e ensino de ciências é fundamental para nós termos futuros profissionais mais bem preparados, com melhor desempenho que é necessário para isso. A inovação exige isso. E, portanto, acho que depois da crise, o que nós vamos ter é uma consciência maior de que é preciso, é necessário ter mais recursos para ciência e tecnologia do que tem sido feito nos últimos vários anos. Não é uma coisa só tão recente assim. Ela vem caindo, o orçamento do MCTIC vem caindo, o MCTIC sozinho não resolve tudo, porque nós temos ações de ciência e tecnologia em diversos outros ministérios, na defesa, na agricultura, nos transportes, e, portanto, todos esses segmentos devem estar percebendo a importância de nós termos pessoal mais bem preparado, e isso depende muito de uma educação básica de qualidade e depende fundamentalmente do apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. O exemplo da Zika foi impressionante, porque em poucas semanas o Brasil se ampliou com países como os Estados Unidos na produção de conhecimentos novos. Inclusive, a microcefalia foi descoberta como uma sequela do Zika vírus aqui no Brasil. E isso deu uma outra dimensão. Para isso, precisamos ter pessoas preparadas. E nós estamos vendo agora quão necessário isto é para atendimento à população. De modo que a minha expectativa é que o pós-coronavírus não será a mesma normalidade, muito provavelmente muitos dos modelos que estão sendo adotados na crise vão prevalecer até para o trabalho comum das pessoas, e com isto também atrair mais empresas para trabalharem com esse modelo. Eu não dei números da Embrapi, mas a Embrapi, com 6 anos de operação, nós começamos com 10 empresas. Hoje são 620 empresas todas de inovação, 40% de grande porte, padrão Embraer, Petrobras e daí para frente. E 40% são pequenas e startups, e cerca de 20% são empresas médias. E, portanto, nós temos um horizonte aí muito grande dessas 600 empresas de hoje, que operam 940 projetos com a Embrapi. Atingimos 1 bilhão e 500 de financiamento nesses 6 anos, né? E com isto mostrando que as empresas, elas estão muito ávidas também por inovação. O que não havia e o que não há é que a grande maioria das empresas brasileiras, a grande maioria, mais de 90% das empresas industriais não tem centro de pesquisa próprios, diferentemente de outros países. E com isso, o modelo mais fácil que a Embrapi buscou foi ver nas universidades e nos centros de pesquisa aqueles grupos que têm a vocação, a experiência e a prática de fazer projetos de pesquisa aplicada onde surge a inovação. E estamos oferecendo isso para nossas empresas e também para as outras empresas que estão aqui no Brasil, que operam no Brasil pela Constituição, que estão aqui e operam aqui, são consideradas também brasileiras.
Ok, quero agradecer muito a presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, do Jorge Almeida Guimarães, diretor-presidente da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação. Obrigado, Jorge, pela entrevista, pelas informações, foi um prazer ouvi-lo. Até uma próxima. Prazer meu, obrigado. Inovação, faltou o último I do Embrapi, que é inovação industrial. Perfeito, muito feito o registro então. Parabéns para vocês, muito obrigado. A gente que agradece o Jorge e quero agradecer também ao nosso Beto Caetano, comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, esteve com a gente também. Valeu, Beto, bom dia. Bom dia para todo mundo.